Antes da gente começar o vídeo, eu preciso dizer que esse vídeo, diferente de muitos outros que possam ser encontrados aqui no canal, irá fazer parte de uma playlist que a gente nomeou como O Caminho do Adepto. Eu sei que são muitas dúvidas para aquelas pessoas que pretendem se iniciar, e eu sei que essas dúvidas muitas vezes elas não têm uma devida elucidação. Então, claro que essa playlist a gente vai trazer alguns temas e outros vocês podem passar a sugerir também aí no campo dos comentários para que a gente possa, de repente, até produzir um vídeo que vá somar esse conhecimento a você. Então, segue adiante que a gente já vai logo para o vídeo. Até mais, pessoal. Iniciação. Às vezes a gente até erra por não tocar muito nesse assunto que é de extrema importância. Mas nessa playlist, esse primeiro vídeo que eu escolhi, eu tenho certeza que eu vou trazer bastante conteúdo e informações de forma simples para que vocês possam, acima de tudo, compreender. Então vamos para a intro e vamos de fato para o vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sino, obviamente se você estiver no YouTube, e compartilhar com o máximo de pessoas. Se estiver vendo pelo Facebook, curte e compartilha também com o máximo de pessoas. Bom, antes da gente começar, eu preciso fazer alguns adendos aqui. Obviamente, nesse vídeo eu vou estar colocando expressamente a minha opinião sobre esse caminho, sobre essa jornada do adepto, ok? Então a gente precisa colocar em pauta isso. E por que isso? Porque outras tradições, outros sistemas mágicos religiosos podem ter uma visão e podem ter uma forma de executar diferente. Porém, como eu sempre digo, não sou dono da única e exclusiva verdade, mas eu vou trazer informação para que você de fato reflita. Bom, então vamos ao assunto que é o mais importante. Já dei o adendo aí para que depois não fiquem chateados comigo. E vamos ao que importa, que é de fato a esse tema que são os 4 pilares do adepto. Bom, hoje, com esse mundo tecnológico que nós vivemos, onde muitas vezes a distância está apenas num clique, a gente vê que a iniciação ela tem ficado a cada momento que se passa muito mais raso. E por isso a gente acaba tendo não só adeptos, praticantes, mas principalmente às vezes sacerdotes que deixam muito a desejar. Eu sempre digo que nós temos que buscar sempre a nossa melhora. A gente tem que a todo momento estar se lapidando. E isso começa muitas vezes até mesmo na iniciação. Eu sempre digo que a iniciação é algo que deve ser sublime e que não deve haver nada que supere esse momento. Veja, diversas vezes em nossa vida a gente passa por vários momentos que marcam de fato a nossa alma. E um processo de iniciação também deve ser dessa forma. Claro que quando nós falamos de iniciação, isso vai extremamente ser válido para os sistemas mágicos religiosos, e quando eu falo sobre mágicos religiosos, a gente vai estar englobando Umbanda, Candomblé, Quimbanda e assim por diante. Mas também vai servir para ordens mágicas. Então, ordens mágicas, onde possuam sistemas de magia, esses pilares, para mim, de forma muito particular, são extremamente importantes. Bom, como nós já contextualizamos também sobre essa questão da iniciação, a gente precisa entender que o adepto também ele tem a sua responsabilidade. Eu sempre digo que, normalmente, nós vemos pessoas geralmente jogar as suas mochilas de problemas em sacerdotes, e isso não foge dos adeptos. Muitos já chegam ali com a sua mochilinha já querendo jogar nas costas do sacerdote.
Quando em realidade, esse ato de iniciação, iniciar a ação, tem que ser algo marcante, principalmente para aquele que vai passar pelo processo. Então, eu considero que existem 4 pilares que, obviamente, pela lógica, a gente já mata a charada e diz, não, com certeza tem que ter isso. Mas isso é pouco, mas muito pouco praticado em dias atuais. Dentre esses 4 pilares, eu nomeio 4 por serem muito importantes e eles estarem muito conectados ao adepto. O primeiro é corpo, o segundo, mente, o terceiro, espírito, e aí alguns vão falar alma, espírito, isso vai depender muito da vertente. E por fim, o que para mim é mais importante, não descartando a importância dos outros, o coração. Quando nós falamos desse primeiro pilar, que é o de corpo, a gente precisa entender que Quimbanda, e aí eu estou tratando agora diretamente de Quimbanda, Quimbanda é um culto de vivência. Muitos dos aprendizados que um adepto, que um iniciado ele vai ter, isso vai ser em decorrência do seu dia a dia com o seu ancestral, com o seu Exu, com sua pombagira, mas também muitas vezes com o seu iniciador, também muitas vezes com esse convívio que ele vai ter dentro do templo. E a gente fala isso de forma muito clara, e vocês podem até usar a lógica e dizer, não, isso é real, tem que ter o corpo presente. Sim, só que veja, iniciações viraram praticamente produtos em prateleiras que são vendidos à torta e à direita. Iniciações viraram basicamente fast food, onde você adentra muitas vezes numa quinta ou numa sexta e no domingo você já está apto dentro desse processo todo, sendo liberado até muitas vezes para comer sua pipoca assistindo Netflix. Quando nós falamos de corpo presente, a gente está falando do esforço de você se fazer presente quando é necessário, de você fazer-se presente principalmente no ato de toda a ritualística de iniciação. Claro que algumas tradições vão ter as suas iniciações à distância, e eu não sou contra. Porém, quando se trata de Quimbanda, por ser um culto ancestral, por ter o fator da oralidade, eu entendo que ele deve ser realizado sim de forma presencial. E ainda há o errar com relação a essa forma presencial, porque há um fator muito raso de ser em poucos dias e muitas vezes, a gente já vai entrar no segundo pilar, propriamente ela não conseguir sintetizar. E aquele iniciado, muitas vezes, ficar com suas obrigatoriedades para cumprir com o seu cotidiano no dia a dia, porém com pouquíssima materialidade de conteúdo. Claro que muitos irão dizer que essa questão de conteúdos, isso é feito muitas vezes pelo WhatsApp, isso é feito muitas vezes à distância, pelo direct do Instagram, e definitivamente isso está errado, porque acaba não tendo esse corpo a corpo, esse muitas vezes físico de você entender como as coisas acontecem de fato. Veja, você acha realmente que uma iniciação que é realizada em um dia, no outro é feito um ato sacrificial, essa iniciação ela vai ter de fato uma materialidade de conteúdo e que essa pessoa vai estar apta a já estar até mesmo fazendo alguma coisa para si mesma? Ok, eu entendo que muitos dirão que a Quimbanda ela traz a independência, mas a independência sem uma prudência e sem conteúdo se torna vazia, se torna rasa. Por fim, como eu citei, a gente vai ter o segundo pilar, que é justamente o da mente. E isso, muitas vezes, o adepto nem sequer faz questão, porque ele acredita que como ele pagou pelo ato ritualístico, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. E não. O foco é de extrema importância. O foco ele não só é importante para você mostrar o quanto você está interessado, porque você não está se fazendo somente presente de corpo, mas principalmente de foco, e também pelo fator de você conseguir absorver aquele conhecimento que vai ser passado e que algumas vezes vai ser um conhecimento simplório e algumas outras com uma alta complexidade. Então o foco ele é necessário. E isso eu falo porque é muito natural, não só em
sistemas mágicos religiosos, a gente vê pessoas muito focadas no seu dia a dia e a correria do dia a dia faz com que ela tenha que passar por esse processo de iniciação no final de semana. A gente vê isso, como também quando se trata de ordens mágicas. Porém, a gente precisa entender que esse foco também vai lhe direcionar para que essa iniciação ela seja única, para que ela seja sublime, para que ela não seja somente um processo ritualístico que você vai estar passando e que no final das contas será algo banal. Terceiro pilar, a gente vai ter justamente o fator de espírito. A partir do momento que você se faz de corpo presente, você mantém um foco muito bem direcionado, esquecendo as coisas do profano, esquecendo as coisas do mundo material e focando na sua espiritualidade, a gente vai ter o que eu chamo de abertura espiritual, onde o adepto ele não só vai estar focado, mas principalmente essas sensações com relação à espiritualidade ele vai começar a perceber. Lembremos que uma iniciação, se tratando de Quimbanda principalmente, que é o nosso foco, ele traz muito o fator da imaterialidade, ou seja, muito do invisível, muito do espiritual. E para que até mesmo esse foco possa absorver tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sendo realizado, é necessário se ter essa espiritualidade aberta. É necessário se ter o espírito direcionado para a iniciação, o espírito direcionado para, de fato, aqueles atos que irão acontecer dentro de um cronograma. E aí vai variar de cada tradição, vai variar de cada casa, e isso aí não vem ao caso. Porque muitas vezes não adianta você ter 10 dias dentro de um processo de iniciação onde você não tem foco. Muitas vezes 2 dias, ou 3 ou 4 seriam suficientes. Eu trato diferente. Eu acredito que uma iniciação em 2, 3 dias, você sequer consegue tirar a pessoa desse mundo material que nós vivemos no dia a dia. Eu penso dessa forma. Então, dentro do meu templo, as iniciações são feitas de uma forma a seguir um cronograma muito programadas para que justamente o adepto venha dessa forma, de corpo, de mente, de espírito e, por fim, de coração. E claro, quando a gente fala desse último pilar que eu dou tanto valor, esse pilar não está relacionado com o órgão, né? Coração, e sim com o fator da emoção, com o fator do sentimento. Qual o sentimento que o adepto tem de fato para o culto? Porque hoje nós vemos 3 questões que são muito claras no nosso cotidiano. A primeira, que são dos interesseiros, que por achar que vão tirar algum tipo de vantagem da espiritualidade, querem adentrar nesses processos de iniciações, seja na Umbanda, Candomblé e principalmente Quimbanda. A gente vai ter os outros, que eu sempre digo que são aqueles que são empurrados, aonde muitas vezes um oráculo, uma consulta, já é direcionado para que se faça a iniciação, quando em realidade, para se manter em equilíbrio, veja, toda e qualquer iniciação, a busca não é riqueza nem grandeza, e sim o equilíbrio. Mas muitas vezes, para que se atinja esse equilíbrio, não é necessário uma iniciação. Mas, como o fator de comércio, o fator de se ter um produto na prateleira e oferecer, é realizado assim uma cobrança, e essa cobrança vai fazer com que haja o direcionamento para esse processo de iniciação. E por fim, a gente vai ter dentro desse pilar do coração o que eu chamo dos verdadeiros, daqueles que foram realmente chamados, daqueles que receberam o chamado, aonde mesmo com todas as ordalhas, dificuldades, possuem o ímpeto para continuar e para se iniciar. Pessoas que sabem das obrigatoriedades que terão a partir daquele momento em diante, e pessoas que assumem esse compromisso não por dinheiro, não por interesse, mas por uma satisfação não pessoal, mas principalmente espiritual. Tendo esses 4 pilares, eu sempre digo que a gente vai ter esses 4 portais, que são bases para qualquer processo de iniciação. Você vai ter uma pessoa de corpo presente, você vai ter uma pessoa de mente, porque ela vai estar focada aquilo que está sendo direcionado, aquilo que está sendo feito de rituais.
Você vai ter uma pessoa de espírito, um espírito desbravador, um espírito pronto para ter essas percepções, um espírito pronto para receber esse conhecimento. E por fim, tudo isso que eu falei anteriormente, se receber não com um olhar de interesse, mas se receber com um olhar, acima de tudo, de equilíbrio da sua própria espiritualidade, equilíbrio da sua própria ancestralidade. Então, foquem bastante nisso. Os 4 pilares são importantes. Antes desses 4 pilares, observe se o sacerdote muitas vezes coloca a iniciação ou o processo de iniciação como um produto na prateleira. Observe se essa iniciação ela segue um cronograma, se essa iniciação ela te dá tempo para vivenciar e absorver tudo isso. Então, pensa direitinho com relação a isso. E é isso. No final agora eu peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e claro, eu agradeço demais e aguardo você no próximo vídeo dessa playlist Caminho do Adepto. Gratidão a todos, muito axé e até mais, pessoal. Tchau, tchau.